Senhor Felipe, para lhe ajudar no controle de tempo, naquele monitor lá tem um tempo contando regressivo de 10 minutos. Ao terminar o tempo de 10 minutos, vai soar um sinal. E aí o senhor pode ter até mais 5 minutos para suas considerações finais. Fique à vontade para suas manifestações, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade da abertura da casa de vocês para receber o tema que a gente está propondo discutir, na verdade apresentar. Essa é uma iniciativa que o Comitê Itapocu está tentando fazer com os 12 municípios que compõem a nossa bacia hidrográfica. Essa apresentação ela foi feita a partir de uma ação que nós fizemos no mês da água, e até estava conversando com a nossa secretária executiva do comitê, que está aqui presente, que está fazendo um mês agora. E uma proposta que nós tivemos nesse comemorativa, o Dia Internacional da Água, foi apresentar para os municípios da região os resultados que nós temos do nosso plano de bacia. E o plano de bacia é um documento importante porque ele serve como um plano diretor do gerenciamento dos recursos hídricos da nossa região. Então, da onde surge essa proposta de você ter um plano de bacia e qual é o órgão responsável por fazer esse gerenciamento dos recursos hídricos? Então, nós temos a nossa Lei das Águas, de 1997, que ainda não foi toda regulamentada no país, e dentro dessa lei ela traz a proposta do quê? Que o tratamento da água tem que ser levado em consideração de forma sustentável. Então, a gente tem que ver a água como um recurso natural que tem que obedecer os critérios ambientais, econômicos e sociais no seu gerenciamento. E, dentro disso, o que essa lei propõe é que o órgão responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos é um comitê de bacia. É claro que o município tem ingerência dentro desse recurso, dentro do seu território, mas eu não posso pensar em recurso hídrico sem pensar numa bacia hidrográfica. Por exemplo, a água que vocês estão produzindo aqui em São Bento do Sul, ela vai desaguar em Barra Velha. Ela vai passar por, no mínimo, 8 municípios. Então, o controle desse recurso hídrico não pode ser feito apenas dentro de uma unidade territorial, em que você tem a delimitação dela feita de forma política e não de forma natural. Então, dentro desse contexto, existem os comitês de bacia. E o comitê de bacia que vai atender as águas do rio Itapocu, por assim dizendo, é o comitê de bacia do rio Itapocu. Pode passar, por favor. Qual é a função desse comitê? É debater sobre os recursos hídricos e, hoje, principalmente, arbitrar conflitos relacionados ao uso da água e aprovar esse plano de gerenciamento de recursos, esse plano diretor das águas. O município de São Bento é uma questão interessante, como outros municípios do nosso comitê, porque vocês estão dentro de mais de uma bacia hidrográfica. O Rio Vermelho, por exemplo, atende a bacia do rio Itapocu, mas a outra parte das águas de São Bento vai seguir ao Rio Negro, se eu não me engano. Então, vocês têm essa questão interessante, porque as águas que se formam aqui no município atendem a 2 diferentes bacias hidrográficas. Então, dentro desse contexto, o Comitê de Bacia vai ser hoje o primeiro órgão que iria, por exemplo, atuar no caso de um conflito relacionado à água, coisa que nós já temos na região, como, por exemplo, no caso da mineração de caulim, que deixa a água turva e prejudica quem está mais jusante em relação ao uso dessa água. Pode passar, por favor. Então, o nosso comitê ele foi formado em 2001, ele vai fazer 18 anos esse ano, e pode passar também. Os comitês são formados, então, por 3 segmentos diferentes. A ideia da Lei das Águas é que o gerenciamento do recurso seja feito de forma regional. Então, a gente vai ter os usuários de água, uma parte do comitê, os poderes públicos municipais e as entidades dos municípios, o gerenciamento tem que ser local, e uma terceira parte, com uma quantidade menor de membros, vai ser o poder público estadual e federal. Por quê? Porque a decisão tem que ser tomada na nossa região, então a gente não pode dar uma ingerência muito grande, no caso, por exemplo, para o governo federal ou para o governo estadual. Pode passar? Rapidamente. No caso do Comitê Itapocu, nós temos representantes de São Bento do Sul, nos usuários, por exemplo, por meio da usina do Rio Vermelho, e o SAMAI também de São Bento, se eu não me engano. Não, desculpe. A usina do Rio Vermelho, pode passar. E no poder público da população, na população municipal, a gente tem a Prefeitura também de São Bento do Sul fazendo parte do comitê.
Pode passar isso. Esse aqui daí são os órgãos estaduais e federais que fariam parte. Pronto. Dentro desse contexto, no início do ano passado, então, tivemos a entrega do estudo do plano de gerenciamento dos recursos hídricos da região, né, que é o nosso plano de bacia. Pode passar, por favor. Pode passar o próximo. Aqui nós temos toda a nossa região da bacia hidrográfica do Rio Itapocu. Lembrando, nós temos 12 municípios que compõem essa bacia. São Bento está localizado aqui, na parte noroeste. A bacia nascente mais distante do Itapocu está aqui localizada em Campo Alegre. Logo, a parte mais longa do rio já entra em São Bento, segue até desaguar em Barra Velha. É importante a gente entender esse contexto da bacia hidrográfica no gerenciamento de recursos. Como eu disse, a água que está sendo produzida aqui vai abastecer outros municípios. Ainda mais dentro da bacia, para a gente poder fazer o gerenciamento dessas águas e o planejamento e as discussões, a gente teve que dividir a nossa bacia em outras unidades de planejamento menores. Então, a gente tem aqui cada rio principal quase com uma unidade de planejamento, e a que vai englobar principalmente São Bento vai ser mesmo a bacia do Rio Vermelho. O que o plano traz de dados dessa região toda, que dá aproximadamente 3.000 quilômetros de área? O maior uso da água na nossa bacia hidrográfica é para irrigação, então é agricultura e irrigação de arroz. O segundo maior uso é de abastecimento público, são as concessionárias de água que pegam água para abastecer as pessoas. E o terceiro maior uso é a aquicultura. Os outros usos são bem menores, a indústria com 8%, mineração 4%, enfim, muito menores. É importante a gente entender, então, que as águas da nossa bacia servem principalmente para atender agricultura irrigada, abastecimento público e aquicultura. E, para esses usos, a gente precisa de água com qualidade e numa certa quantidade. O que o plano propõe? Primeiro, trazer a disponibilidade, isso é, quanto de água nós temos, depois, quanto de água precisamos, o balanço entre essa necessidade e essa disponibilidade, as alternativas que a gente tem para ter esse recurso natural disponível no futuro e algumas ações previstas. Então, o que se trouxe com os dados do plano de bacia? Muitos colocam que, se a gente não tiver água no rio para usar, a gente pode usar água de subsuperfície. Então, o plano de bacia do Rio Itapocu traz que a nossa bacia tem uma capacidade muito ruim de infiltração de água no solo. E aonde tem essa capacidade de infiltração são áreas que, no caso aqui, a gente vai ter uma área de preservação, que é do Rio Vermelho, e áreas que já são florestadas e já são protegidas. Então, a ideia é que nós temos essa água disponível para uso, ela não essa água não está viável para uso. Pode passar, por favor. Tá? Então, a nossa capacidade de regeneração de água de subsuperfície é muito baixa. Outra ideia que se tem é que, se a água não está disponível embaixo da terra, ela está disponível na superfície. Os rios têm água. A gente tem uma boa oportunidade de conversar muito com os agricultores, e a gente percebe muito por relatos que o rio está cada vez mais raso. Então, o plano de bacia traz esses dados também, que as águas da nossa bacia hidrográfica, elas não ficam retidas na bacia, elas escoam de forma muito rápida para o oceano. Então, a gente tem vazão muito alta e baixa capacidade de permanência. E esse é um problema que a gente vai ter de forma mais acentuada nas bacias, nas áreas mais baixas da nossa bacia hidrográfica. Deixa eu passar. Em relação à demanda hídrica, esse mapa vai trazer para a gente áreas que têm problemas maiores de demanda. Quanto mais quente a cor, quanto mais vermelho, vai ser um problema maior de demanda hídrica. Se a gente pegar a região de São Bento do Sul, a gente tem uma boa demanda hídrica ainda. Mas, pensando no contexto como um todo, por exemplo, a bacia aqui do Rio Jaraguá, ela tem um problema já de não ter água disponível para novos usos. Então, pode passar. Então, isso a gente já tem uma bacia deficitária aqui no Rio Jaraguá, e nas partes mais baixas, como no Putango e no Médio Itapocu, a situação já é crítica. Em relação ao atendimento também às demandas, agora não por subbacia, mas por rios, nós temos as condições superavitárias com a cor azul e a cor escura, a cor preta, as bacias que são deficitárias. A gente percebe que toda a área de cabeceiras aqui, incluindo a parte de São Bento do Sul, a gente tem um atendimento às demandas com a vazão de Q90. Então, a situação aqui nas partes mais altas é confortável, até pelas ações que são implementadas aqui no município. Pode passar. O plano, então, traz alguns cenários, um moderado, um otimista e um pessimista. O cenário otimista é que
na bacia como um todo, ocorrerão ações para a gente ter essa água disponível hoje e no futuro. No pessimista nada vai ser feito, e no moderado algumas ações serão tomadas. Volta só um, por favor. No cenário moderado, então, a gente escolheu, a gente vai ter uma pressão maior sobre os recursos, mas ainda assim teremos áreas em que a água está disponível. Vou pegar o exemplo de vocês. Parte dos rios aqui ainda terão água disponível para o uso da bacia. Aquele é em relação à quantidade de água. Já em relação à qualidade, a gente tem os usos aqui, a qualidade relacionada à questão de coleta e tratamento de esgoto, né, e, enfim, de acordo com os dados do plano de bacia, os riozinhos aqui que estão em cor vermelha são rios problemáticos em relação a essa coleta e tratamento de esgoto. Se a gente for pegar a região do Rio Vermelho, a gente tem uma condição boa, né, em relação a isso. O que o plano de bacia traz, além de identificar esses problemas e essa condição da água? Ele traz algumas questões de atuação, algumas questões prioritárias, né, e dentro das questões prioritárias, depois ele vai trazer propostas. Eu não tenho tempo para discorrer de cada uma delas, então, só colocando as questões prioritárias estão relacionadas à qualidade, disponibilidade e saneamento, as áreas legalmente protegidas, a gestão dos recursos, a educação ambiental e os riscos a eventos hidrológicos críticos. Pode passar. No final, também, ele tem uma proposta de, a curto prazo, quanto custaria isso para toda essa área de 3.000 quilômetros. A nossa proposta como comitê de bacia, e pode passar o próximo, e esse é o meu último slide, até porque já deu tempo, é a gente apresentar em todos os municípios, se possíveis, que estão integrados dentro dessa bacia, a situação de cada um município. Inclusive para colocar, tanto para o Poder Executivo quanto para o Legislativo, a ideia de, olha, vocês estão com um problema ou vocês estão atuando de uma forma adequada. A gente tem um contato muito bacana com a parte mais alta aqui da bacia, seja por meio do SAMAI, ou seja por meio da ação da prefeitura, e a gente sempre tenta trazer como exemplo positivo o que está sendo feito no município em relação ao cuidado com a água. A gente tem, como eu falo, o Paulo é um parceiro muito bacana que representa o SAMAI nas ações que a gente tem, o Marcelo também representando a prefeitura, e para o contexto geral dos recursos hídricos da bacia do Rio Itapocu, o município de São Bento tem uma atuação muito positiva. Então, a gente traz essa apresentação de um panorama geral, de uma área que envolve 12 municípios. No caso de vocês, a situação de vocês é confortável até pelas ações que o município hoje vem tomando dentro disso. Dessa forma, coloco à disposição o que precisarem. O comitê está disponível, a nossa sede fica em Jaraguá do Sul, vocês têm no município pelo menos 2 entidades membros, e seria isso. Nós vamos dar aí mais 5 minutos para perguntas e respostas, né? Então, vou pedir para o pessoal que está cuidando disso. Obrigado. Então, mais 5 minutos. Quando se esgotar o tempo, a gente encerra as perguntas. Então, primeiro, o vereador Fernando Malon. Antes, eu quero agradecer, Felipe, né, pela sua manifestação. O vereador Fernando Malon, fique à vontade, por favor. Bom, Felipe, obrigado por ter vindo. A gente fica orgulhoso da nossa região aqui. Isso já foi apresentado para outros municípios, principalmente aqueles que estão com problema, Jaraguá, Barra Velha, aquela região ali. E o que se fala para eles fazerem? Então, essa iniciativa ela surgiu no mês da água e a gente planejou, a princípio, 3 apresentações, tentando pegar diversas regiões da bacia. A gente fez 2 em Jaraguá, em horários diferentes, né, para quem está na parte mais alta poder descer a serra e participar, e uma em Barra Velha para atingir a população do litoral. Então, depois dessas apresentações, uma delas até o promotor estava presente, e ele sugeriu que a gente fosse fazer isso nas câmaras dos outros municípios. Fizemos uma em Corupá, e na semana passada teve uma na Associação de Vereadores do Vale do Itapocu, na AVEV, para vereadores de todos os municípios, e a gente tem marcado agora até o final do mês de maio as apresentações nas outras câmaras. E que propostas nós temos, então, para frente? Qual é o pedido que a gente faz? É primeiro mostrar qual é o panorama mesmo. A situação da água nos municípios é essa, a situação da água na nossa região é essa, e a gente precisa atuar em cima disso. A gente faz a apresentação do plano que já tem mais de 1 ano de entregue. Então, para quem fala que não conhece, ele passa a conhecer desse momento. O que a gente tenta trazer? Existem iniciativas que podem ser feitas, no caso, que a gente percebe na reservação de água
por exemplo, com a proposta de uma lei que você tenha cisternas nas novas construções. A gente está discutindo muito a questão do pagamento por serviço ambiental, que é algo que já acontece aqui. Dessa forma, por exemplo, o comitê hoje participa dos planos da Mata Atlântica, em que nós fazemos sugestões de áreas a serem preservadas, pensando em preservação de mananciais. Por todo o arranjo institucional, a gente tem perna para chegar até certo ponto. Mas, nesse momento, a ideia é mostrar o panorama geral e trazer, dá para colocar até ações mais pontuais que as câmaras poderiam fazer. Vereador Edi. Só uma colocação aqui. Isso é uma preocupação que o pessoal da bacia do Itapucu, eu acho que vem tendo há muito tempo. Porque eu tenho comigo, e eu conheço bem a área, conheço a área toda, o maior alimentador do rio Itapucu é a região de São Bento. A nossa região. O rio Itapucu é alimentado pelo Anobom, do rio Anobom, o Rio Vermelho, Floresta, Rio Natal, todos os ajuntamentos no Rio Natal, esses desembocam no Itapucu. Eu tenho comigo que passa longe de 50% o alimento do Itapucu com as águas produzidas aqui no município de São Bento do Sul, com ajuntamento na região de Rio Natal e que desembocam no Itapucu. Então, eu tenho comigo também que a preservação dessas águas, né, e o cuidado que se tem nessa nossa região, né, nós conhecemos a região baixa de Itapucu também, e sabemos que desemboca lá em Barra Velha, eu não sei se ela chega a entrar no Guamiranga, mas acho que não chega a entrar. Passa ao lado do Guamiranga ou entra no Guamiranga? Lá encontro com Barra Velha já. Vai passar pela Guamiranga e vai chegar passa Guamiranga e desemboca no mar lá em Barra Velha. Lá. Eu conheço lá. Mas eu tenho orgulho de ser são-bentense e ver a preservação que o pessoal faz em relação em manter essa água para alimentar essa região baixa da bacia do Itapucu. Era isso só a minha colocação e parabéns, né, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Vou lhe conceder mais, agora tem 50 segundos para terminar suas considerações finais, por favor, fique à vontade, Felipe. Novamente agradecer de novo a disponibilidade de vocês, abrir espaço para a gente trazer as informações do nosso panorama das águas, né, e colocar o comitê à disposição por que precisar, né, em relação ao gerenciamento dos recursos, a gente está disponível para no que for necessário. Obrigado, Felipe. Obrigado a toda a equipe que veio até aqui para fazer essa apresentação. Obviamente que é uma apresentação muito breve, né? Tem muito mais coisas que poderiam ser ditas, mas como o nosso regimento ele trabalha na questão de prazos, mas pelo menos para ter uma ideia do processo e o contato é importante. Se você puder deixar conosco aqui essa apresentação, e o contato, obviamente, né, que você também está na apresentação, para que a gente possa, surgindo alguma dúvida, entrar em contato com vocês. Mas, mais uma vez, nosso muito obrigado. Nós é que agradecemos a disponibilidade de virem até aqui e trazer informações que são importantes para o nosso município e para toda a região, né, do Rio Itapucu. Obrigado, Felipe. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre 8 vereadores. Nós vamos conceder o tempo de 7 minutos para cada, para as suas manifestações. E eu solicito ao vereador Marco Redles que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito. 5. Vereador Dagmar Nogueira. O vereador tem o tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, eu me inscrevi na palavra livre, eu gostaria de me ausentar, então cancelo. Eu só gostaria de uma informação, então. Quinta-feira, a sessão inicia às 17h30. 17h30, né? Ok. Então, Na tua necessidade, nós entendemos, nós exatamente. entendemos. Obrigado, vereador, fique à vontade. Peço licença, então, para me ausentar. Obrigado.